Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti com o coração humilde e cheio de esperança, pois em Ti está a fonte da minha força. Neste momento em que as circunstâncias da vida parecem pesar sobre os meus ombros, escolho confiar na Tua palavra, que é viva, poderosa e fiel. Pai, fortalece os cansados e renova os que não têm mais forças, porque como diz na Sua palavra em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu Deus, quantas vezes me vi sem forças para continuar, mas é ao te esperar, ao te buscar em espírito e em verdade, que encontro alívio e renovo. Não é na minha própria capacidade que eu permaneço de pé, mas no teu poder que me sustenta. Como águia que se eleva acima das tempestades, eu me agarro à promessa de que ao esperar em ti, minhas asas espirituais serão fortalecidas. Eu quero subir, Pai, acima da ansiedade, do medo e da dor. Quero ver com teus olhos, ouvir com teus ouvidos e entender com teu coração. Como diz na sua palavra em Isaías capítulo 40, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Deus que nunca se cansa, me ensina a confiar na tua força e não na minha. Que eu compreenda que o teu entendimento vai além do que posso imaginar. Quando não entendo os caminhos que tenho trilhado, conduzindo cada passo com propósito. Senhor, quando as noites forem longas e o silêncio parecer ensurdecedor, me lembra da tua fidelidade. Quando o mundo disser para desistir, que a tua voz suave sussurre ao meu espírito. Espera em mim, eu sou aquele que renova. Como diz na sua palavra em Isaías capítulo 40, versículo 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica em mim, ó Deus, as forças que se esgotaram. Restaura o meu ânimo, ressuscita os meus sonhos adormecidos e sopra nova vida sobre tudo aquilo que parecia perdido. Não quero apenas resistir ao dia mau, mas avançar com coragem, com a ousadia de quem espera em ti. Não importa quão abatido eu me sinta, sei que a esperança é a âncora da minha alma. E essa esperança está em ti, Senhor. Me ajuda a caminhar mesmo quando meus pés estiverem pesados. Pois como diz na sua palavra em Isaías capítulo 40, versículo 31, caminharão e não se fatigarão. Que essa promessa seja mais do que palavras, que seja vida em mim. Que cada passo dado em fé seja movido pela certeza de que o Senhor me carrega em teus braços de amor. Deus eterno, o Senhor conhece o meu interior, sabe de cada luta travada em silêncio, de cada lágrima derramada no travesseiro. Sabe quando me sinto fraco, desacreditado e sozinho. Mas é exatamente nesses momentos que a tua presença se torna mais palpável, mais doce, mais real. Como diz na sua palavra em Salmos, capítulo 138, versículo 3. No dia em que clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. E hoje eu clamo, não apenas por respostas, mas pela tua presença. Pois sei que quando estou contigo, mesmo que o mundo inteiro esteja contra mim, eu não estou só. Mesmo sem entender o caminho, sei que tu estás comigo nele. Senhor, eu te louvo por ser um Deus que se importa, por ser aquele que vem ao encontro do cansado e levanta o abatido, por ser o Deus que não rejeita um coração quebrantado, por ser fiel às suas promessas, como diz na sua palavra em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Senhor, nesta caminhada de fé, em que muitas vezes tropeçamos e caímos, eu te agradeço por ser o Deus que estende a mão, que não desiste de nós, que insiste em nos amar mesmo quando nos sentimos indignos. Como diz na sua palavra em Salmos capítulo 37,
Versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pai, quantas vezes me vi sem forças para continuar, sem coragem para tentar mais uma vez, mas é aí que o Senhor se manifesta com poder. É aí que a tua graça me envolve como um manto, e o teu espírito me ergue. Eu sei, Senhor, que o teu tempo é perfeito, e que aqueles que te esperam não serão envergonhados. Ainda que os dias pareçam longos e as respostas demorem, eu escolho permanecer, porque o Senhor não falha, não esquece, não abandona. Como diz na sua palavra em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Renova em mim essa esperança, Deus, que eu não me canse de esperar, que eu não murmure no deserto, que eu não perca de vista as tuas promessas. Ensina-me a ter olhos espirituais para contemplar o invisível e a crer mesmo quando tudo parecer perdido. Fortalece, Senhor, não apenas meu corpo, mas meu coração. Aumenta minha fé, para que eu caminhe mesmo no vale da sombra da morte, crendo que o Senhor está comigo. Como diz na sua palavra em Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sim, meu Deus, tu estás comigo. Em cada lágrima, em cada silêncio, em cada madrugada angustiante. Tu és o Deus que não dorme, que não me deixa só, que luta por mim mesmo quando eu não tenho forças para lutar. Como diz na sua palavra em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu me calo, Senhor, não por resignação, mas por confiança. Eu me calo porque sei que a tua voz está acima de todas as outras. Eu me aquieto porque sei que o Senhor está operando mesmo quando eu não vejo. E mesmo quando tudo parecer contrário, eu confiarei. Porque aqueles que esperam no Senhor não apenas são fortalecidos, eles são transformados. Como diz na sua palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renova minha mente, Senhor, para que eu veja com teus olhos, que eu não me conforme com a tristeza, com a ansiedade, com a solidão, com o medo, que eu não aceite como definitivo aquilo que tu ainda estás escrevendo. Me ajuda a lembrar que, como diz na sua palavra em Isaías, capítulo 55, versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Seus caminhos, ó Deus, são melhores. Mesmo que não entenda agora, confio que estás me guiando para um propósito eterno. Mesmo quando parece que estou parado, sei que em ti estou avançando, crescendo, sendo moldado. E quando o desânimo tentar me dominar, eu proclamarei a verdade da tua palavra. Eu me erguerei sobre a rocha que é Cristo, e como águia voarei alto porque tu me sustentas. Como diz na sua palavra em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Que essa seja minha canção nos dias bons e nos dias maus. Que essa seja minha certeza quando tudo o mais parecer incerto. Eu espero em ti, Senhor, não porque sou forte, mas porque tu és. Não porque mereço, mas porque tua misericórdia me alcança. Obrigado, Pai, por ser o Deus que me sustenta, que me levanta, que me renova. Em nome de Jesus, amém.